Oi, pessoal, tudo bem? Tô aqui esperando a minha sessão começar com a minha mentorada e enquanto isso eu tava fazendo umas leituras aqui, estudando um pouco sobre coeficiente espiritual. Você já ouviu falar sobre isso, coeficiente espiritual? E a importância disso nas nossas vidas, principalmente daqui pra frente. Vou dividir com vocês essa teoria, esse estudo que é recente no mundo científico. Mas antes de falar de coeficiente espiritual, vamos voltar um pouquinho lá no começo do século XX, onde, quando a gente falava de inteligência, nós falávamos de QI. O QI, ele era a única medição absoluta de inteligência. Então, a pessoa, ela fazia um teste que definia se ela tinha um QI alto ou um QI baixo. E isso determinava se ela era considerada uma pessoa inteligente ou não. Era a única medição absoluta, né? Aí foi se passando os anos e, por volta dos anos 80, um psicólogo chamado Howard Gardner, ele desenvolveu uma amplitude dessa inteligência. Ele falou que essa inteligência racional, considerada QI, ela tinha uma abertura em 9 outras inteligências, né? E aí ele desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, que é a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência intrapessoal, a inteligência interpessoal, existencial e a inteligência naturalista, tá? São nove inteligências. Mas aí as coisas foram evoluindo e nos anos 90, um outro psicólogo chamado Daniel Goleman, ele desenvolveu uma outra teoria. Por quê? Ele pegou a análise de neurociência, que diz que a gente tem dois lados no nosso cérebro, né? O lado racional e o lado emocional, o lado esquerdo e o lado direito. E ele fala que esse lado direito, o lado emocional, ele era responsável por uma outra parte de inteligência, que é chamado, né, o QE, que é o coeficiente emocional, que é nada mais do que a inteligência emocional. E aí foi se desenvolvendo isso e hoje a inteligência emocional, não hoje, desde os anos 90, mas principalmente depois dos anos 2000, isso ganhou muita força e é onde a gente sempre tenta se desenvolver mais na inteligência emocional, tanto no nosso trabalho, nos nossos negócios, na nossa vida, nos relacionamentos, tudo gira em torno da inteligência emocional, que é o diferencial. Então a gente tem aí agora duas inteligências, a racional, né, do lado esquerdo do cérebro, e a inteligência emocional, que se destaca, que hoje, como dizem, né, o profissional ele é contratado pela inteligência intelectual dele, né, o QI, e ele é demitido às vezes pela falta do QE, né, pela inteligência emocional que ele não tem. E aí foi passando-se os anos e a gente foi desenvolvendo essa inteligência, né? Trabalhando um pouco mais essa inteligência. E agora os cientistas chegaram com uma novidade. Os cientistas falaram o seguinte: olha, a gente fez uns estudos aí, cerebrais, neurociência ainda, e descobrimos uma terceira inteligência. E essa terceira inteligência, então, é nomeada a inteligência espiritual, QS, inteligência espiritual. Que consiste essa inteligência espiritual? Antes de falar dessa inteligência espiritual, quero só deixar destacado aqui para vocês que não tem nada a ver com religiosidade. A inteligência espiritual, ela tá ligada diretamente com o propósito e o significado da vida, né? A nossa busca em ter um propósito e um significado, e encontrar o significado da vida, né? E essa descoberta feita pelos cientistas se deu porque eles, em estudos e pesquisas, descobriram que nós temos um ponto nos nossos lobos temporais responsáveis por alguns sentimentos diferentes, que não é emocional e não é racional, que são nesse lobo aqui do cérebro. Ele é responsável pela gente desenvolver a compaixão, o perdão,
por a gente desenvolver também a capacidade de empatia. Então tá ligado com esse lado aqui, né, no lobo temporal. E eles colocaram um nome, eles deram esse nome nesses 2 pontos aqui de o ponto de Deus. E também os cientistas eles falam que nesses locais aqui, né, quando ativados, a gente consegue ter aqueles insights. Sabe aquele momento que a gente tá ali, tá com um problema ou tá com alguma coisa e vem um insight e você fala, nossa, tive uma ideia, um insight. Não é criatividade de você racionalizar, mas é uma criatividade que vem por conexões e um insight mesmo, né? Vamos olhar para um outro lado e pensar que isso é aquela conexão com a fonte. E eu digo fonte porque eu não sei no que você acredita. Eu sou cristã, eu acredito em Deus, em Jesus nosso Salvador. Mas, para quem não acredita nessa denominação, é simplesmente você transferir para a nominação de fonte, de criador, de força, de onda, enfim. Que no final das contas vai dar no mesmo lugar, na mesma fonte. A nossa fonte é a mesma, que é Deus. Mas é essa ligação que nós temos e que explica algumas atitudes nossas de compaixão, né, de busca pelo sentido da vida, de propósito, né? Então, essa terceira inteligência, ela foi desenvolvida, já é algo muito comentado no mundo aí científico, existe já, né, muitos artigos, muitos estudos falando sobre isso, e o que eu queria trazer para vocês era essa definição, né, que hoje a gente fala muito de inteligência emocional, mas já está ultrapassado, a gente tem que olhar por um outro foco agora, né, a gente buscar realmente pelo foco do propósito da vida, do que a gente tem que fazer além de olhar para nós mesmos, né, olhar para fora, olhar para o outro, está conectado ali com algo maior, né, então no sentido maior da vida mesmo, tá, então eu trouxe aqui para vocês 3 dicas de como desenvolver e a gente para começar a se acostumar com essa nova denominação de inteligência, essa nova inteligência que a gente pode desenvolver. Então eu trouxe 3 dicas aí para a gente trabalhar isso, tá? A primeira é ampliar o nosso autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente sabe quais são nossas crenças, nossos valores, a gente sabe também o nosso propósito e o que a gente veio fazer aqui, né? Não estamos aqui só de passagem, tem um significado muito maior a nossa vida, qual o legado que a gente quer deixar. Tudo isso pode parecer muito blá blá blá, mas no final da nossa vida, quando a gente estiver de partida, a gente vai olhar para trás e vai falar, e aí, o que eu fiz aqui, né? A segunda dica é exercitar a compaixão, tá? Então, isso que é muito importante, gente, uma coisa que eu aprendi de um mestre assim que mudou a minha percepção, que ele fala o seguinte: a gente não pode ter dó de ninguém. Ter dó de alguém é algo muito ruim, mas a gente tem que ter compaixão pelas pessoas. Não é dó, é compaixão. Então, quando você vai fazer uma ação social, quando você vai fazer uma doação, você não pode ter dó, você não tem que ter sentimento de dó, isso é muito ruim. Você tem que ter um sentimento de compaixão. E compaixão é você se compadecer pela situação do outro e abraçá-lo. Porque quando você tem dó, você não faz nada. Você tem dó, você só tem dó, você não faz nada, mas quando você sente compaixão pela pessoa, você sente e você faz algo por ela pra mudar um pouquinho, pra confortar um pouquinho a situação dela, tá? Então tenha compaixão. E a terceira é compreender o seu papel no mundo, justamente entender o que você veio fazer aqui, né? Quais são os seus talentos, qual é o seu propósito e usar os seus talentos para atingir o seu propósito aqui. Todos nós temos, né? Todos nós viemos aí com uma mochilinha, com um mapa do tesouro e ferramentas, né? Que são os nossos talentos. O mapa do tesouro é o nosso propósito. E aí, qual é os diamantes, quais são os ouros que a gente vai né, garimpar para levar de volta para onde a gente veio, de onde a gente veio, né? E por isso que a gente tá aqui, tá? E eu trago uma quarta adicional para vocês, que tocou no meu coração de falar agora para vocês, que é se conectem com a fonte,
tá? Se conectem com Deus, se conectem com o Criador, se conectem com a fonte, seja lá a denominação que você der, mas se conecte, sinta a presença dentro do seu coração de quem te criou, de quem te colocou aqui nesse mundo, seja lá forças que sejam que você acredita, mas se conecte com algo maior, se conecte com o bem maior que te deixou aqui nesse mundo por um propósito, por um significado específico. E que a gente não sabe, o significado da vida, a gente sempre vai estar em busca, mas isso é a jornada da nossa vida, é a busca pelo significado. E a gente vai descobrir um dia, mas não aqui. Tá bom, gente? Queria deixar para vocês essa teoria aí, que é alguma coisa nova, e espero que vocês tenham gostado. E vamos desenvolver nossa inteligência espiritual, tá bom? Beijos!